A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19, e versículo de número 5 ao 10, que vai nos dizer assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Jesus escolheu entrar na casa de Zaqueu. Não foi Zaqueu que pediu ao Senhor Jesus, mas foi o Senhor Jesus que o viu ali em cima da figueira brava e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ou seja, a escolha aqui era de Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que isso começou a incomodar as pessoas que viram Jesus dizendo que se hospedaria na casa de Zaqueu. Isso começou a incomodar porque Zaqueu, ele era um publicano. Ele era um pecador à vista de muitos. E eles não aceitavam que Jesus fosse hospedar na casa desse homem. Tem gente que não aceita o que Deus tem contigo. Eu vou repetir para você entender. Tem gente que não aceita o que Deus tem contigo, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus não errou o endereço quando ele te escolheu. E outra coisa, Deus não pediu opinião alheia quando ele resolveu mudar a sua vida. Quando ele resolveu tirar você da lama, do pecado. Quando ele resolveu transformar a sua história. Se Jesus pedisse opinião humana, tenha certeza que muitas pessoas iriam se opor à vontade de Deus. Muitas pessoas iriam dizer assim: não, Deus, essa pessoa não. Fulana não, tá errado, Deus. Ela é assim, ela é assado, tem um passado assim. Ciclano não, Senhor. Ele é dessa forma, não dá, não escolhe ele. Porém, Deus, irmãos, não pede opinião de ninguém. E quando ele escolhe, tá escolhido. Deus não dá a opção do ser humano querer se meter naquilo que ele designa. Ele designou: eu vou me hospedar na tua casa. Eu não peço opinião alheia. Eu quero e eu faço. Eu escolho e eu honro. Eu faço como eu quero, trabalho como eu quero, pois o reino é meu, a vontade é minha, a salvação é minha, a graça é minha, diz o Senhor, e eu escolho a quem eu quero. As pessoas têm a mania de quererem, irmãos, dar pitaco naquilo que Deus está fazendo. As pessoas têm a mania de quererem dar opinião aonde elas não foram chamadas. Jesus não perguntou a ninguém o que eles achavam sobre a ida dele na casa de Zaqueu. E assim é na sua vida. Jesus não perguntou a ninguém o que eles achavam a respeito da sua salvação, a respeito do que Jesus está fazendo na sua vida, mas as pessoas insistem em murmurar. As pessoas insistem em serem oposição. Era exatamente isso que estava acontecendo. As pessoas, ao invés aqui de se alegrarem, elas se tornaram oposição. E elas não gostaram da visita de Jesus na casa de Zaqueu. Mas Jesus continuou firme com o seu propósito. Porque Jesus, ele não é movido por opinião alheia. Jesus não é movido por aquilo que pensam, por aquilo que falam. Jesus não é movido pelo que a multidão está pensando. Quem quiser pensar o que quiser de você, que pense. O Senhor te escolheu e acabou. Ele sabe quem você é. Jesus sabia, irmãos, quem Zaqueu era e quem ele se tornaria. Porque Jesus conhece o coração. E outra coisa, ele não erra alvo. Jesus não erra alvo, Jesus não erra endereço. Quando ele fala que vai usar alguém, ele usa. Ele sabe em quem ele vai transformar o pecador. Ele sabia muito bem, irmãos, quem Zaqueu se tornaria. Hoje Deus diz para você: eu te escolhi porque eu sei quem você vai se tornar.
Eu te escolhi porque eu sei da mudança do seu coração. Muitas pessoas podem olhar para você por fora, te julgar e achar que Deus errou quando te escolheu. Mas o Senhor está dizendo, você é uma escolha minha e eu sei do seu coração. Declare comigo, eu sou uma escolha de Deus e não dos homens. Eu sou uma escolha de Deus e não dos homens. Zaqueu poderia ficar triste aqui, né? Diante da oposição que ele estava vivendo, mas Zaqueu focou no Senhor. O que você precisa fazer é focar no Senhor. Se você ficar parando para ouvir a oposição, você cai. Se você ficar parando para ouvir a oposição, você desvia. Se você ficar parando para ouvir aquilo que pessoas estão falando, porque elas não estão satisfeitas, porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor te chamou, tenha certeza de uma coisa, você não vai suportar e vai acabar sucumbindo, vai acabar desistindo. O que tem de pessoas, irmãos, que apostataram a fé por causa da multidão? O que tem de pessoas que deixaram de seguir a Jesus por causa da oposição? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te persegue, meu irmão e minha irmã, não está em Cristo. Você tem que focar em Jesus. Jesus não tem nada com gente perseguidora, não. Mas Ele tem contigo. Ele morreu na cruz do Calvário por pessoas pecadoras. Sim, as pessoas parecem que esquecem disso. Parece que Jesus morreu na cruz do Calvário somente para os religiosos, mas não foi. Foi para buscar e salvar o perdido. Zaqueu precisava daquela salvação e Jesus sabia. Jesus, irmãos, Ele sabe do que nós precisamos. E Ele sabe o quanto pessoas também nos desprezam. Se você tem sido desprezada, se você tem sido desprezado por pessoas como Zaqueu foi aqui, não se preocupe. Você não tem que focar nas pessoas porque as pessoas não morreram por você. Eu vou repetir para você entender. Você não tem que focar nas pessoas porque as pessoas não morreram por você. Quem morreu por você foi Jesus. Você não pode apostatar sua fé por causa de pessoas. Você não pode desviar por causa de pessoas. O seu foco não pode estar em pessoas. Se o foco de Zaqueu tivesse na multidão, nas pessoas aqui, irmãos, ele não receberia Jesus na casa dele e não haveria mudança na história dele. Não deixe de viver a mudança de Jesus na sua vida por focar em pessoas. Não foque no ser humano. Deus te chamou para você focar nele. Declare comigo, o meu Deus me escolheu para que eu focasse nele. O meu Deus me escolheu para que eu focasse nele. Jesus escolheu entrar na casa de Zaqueu. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A iniciativa foi de Jesus, não foi de Zaqueu, irmãos. Jesus escolheu. Hoje o Senhor diz para você: eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu quero que você seja um pastor, uma pregadora, uma missionária, uma dirigente de círculo de oração. Eu quero que você cante para mim. Ah, Senhor, mas é porque eu tive um passado. Ah, Senhor, mas é porque as pessoas não acreditam que o Senhor tem um chamado na minha vida. E Deus está dizendo: eu não tenho nada com a multidão. Eu não tenho nada com a oposição. Eu não tenho nada com quem é do contra. Mas eu tenho contigo. Eu te chamei. Irmãos, tem muita gente que vai ser do contra na nossa vida. Vai ser da oposição. Tem muita gente que não vai suportar o que Deus está fazendo na nossa história. Mas nós temos que focar no Senhor. As pessoas aqui serviram de oposição na história de Zaqueu. Mas Zaqueu focou em Jesus. Muitas pessoas podem estar servindo de oposição no seu caminho. Essa palavra é uma resposta. Mas o Senhor está te chamando para focar nele. Se você focar nele, você não desvia. Se você focar nele, a sua vida muda. Se você focar nele, ele te leva para ter experiências profundas com ele. Ele muda a sua história. Agora você tem que focar em Jesus. Você tem que focar naquele que te escolheu. Quando Jesus falou que ia repousar na casa de Zaqueu, queria se hospedar lá, Zaqueu recebeu com alegria. Receba Jesus com alegria. Deixe quem quiser falar de você. Deixe o povo ficar com a boca torta. Deixe a língua deles cair no asfalto de tanto falar. Uma hora eles cansam e param. Quando eles observarem que você não dá importância, que você está firmado, firmada na rocha, que você não olha para os homens, mas você olha para Jesus. Zaqueu fitou os olhos em Jesus e hoje Deus está dizendo: fite os olhos em mim. Fite os olhos naquele que te chamou. Fite os olhos naquele que te escolheu. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu
a figueira brava, e recebeu Jesus com toda alegria. Quando as pessoas veem, irmãos, que Jesus está mudando sua história, quando as pessoas veem que Jesus te escolheu, quando as pessoas elas veem que Jesus ele tem algo diferente para fazer na tua casa, na tua família, elas começam a se levantar como oposição. Quando as pessoas começaram a ver Zaqueu ali, eu descendo com alegria, quando as pessoas viram que Jesus observou a ele e quis entrar na casa dele, aquilo começou a incomodar. Tem gente que não suporta ver a mudança. Tem gente que não suporta ver a transformação. Tem gente que não suporta ver o que Deus designou para você. Mas Deus está dizendo, foca no que eu designei. Foca no que eu determinei. Porque eu, o Senhor, tenho coisas grandes para fazer na sua história. Zaqueu se levantou depressa. E ele, meu irmão e minha irmã, recebeu Jesus com alegria. Zaqueu não ficou perdendo tempo. Ele quis uma mudança. Você vê, irmãos, que Jesus não erra alvo quando ele escolhe alguém. A pessoa pode ter sido o que for no passado, mas se Jesus escolhe, ele sabe por que está escolhendo. Jesus nunca erra alvo. E a gente vê isso aqui no versículo de número 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse homem estava arrependido. E esse homem estava buscando uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação para a vida dele. Você vê isso aqui de maneira muito clara. Então Jesus havia escolhido de maneira certeira. Jesus só acerta quando ele escolhe. Eu não sei quem você foi, eu não sei quem você era, o que você já fez. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, se Jesus te escolheu, ele acertou na escolha. Porque ele nunca erra. As pessoas podem achar que você é um erro. As pessoas podem achar que Deus não deveria te escolher. E Deus está dizendo, eu não ando segundo o conselho humano. Eu não ando segundo aquilo que as pessoas pensam, falam ou acham. Mas eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Se eu disse a você que eu te escolhi, eu te escolhi. Porque eu vejo de maneira diferente. Olhando para a história de Zaqueu, nós observamos o quanto Jesus veio de maneira diferente. Nós observamos o quanto o ser humano não aceita as escolhas de Deus. Irmãos, mesmo que muitos não aceitem, Jesus, ele te abraçou e te amou. E ele se entregou por você. Você tem um grande valor para ele. Zaqueu tinha um grande valor para Jesus. Irmã, mas a multidão não estava entendendo o particular da multidão. Jesus focou em Zaqueu e Zaqueu focou em Jesus. Acabou, irmãos. Quando Jesus foca em você, você foca nele, não tem quem te derrube. Não tem quem tire você do caminho. Não tem quem te desmotive. Agora, os teus olhos precisam estar em Jesus. Declare comigo, eu vou focar em Jesus e vou viver os propósitos dele para mim. Eu vou focar em Jesus e vou viver os propósitos dele para mim. Sabe por que tem muitas pessoas que não vivem os propósitos de Deus? Porque ficam se importando com o que falam. Porque ficam se importando com o que pensam. Porque ficam se importando com aquilo que pessoas estão falando a respeito dele, a respeito dela, a respeito da escolha de Deus na vida dele, na vida dela. É por isso que não vive o propósito de Deus. Mas quando você resolve focar em Jesus, quando você diz nada nem ninguém vai me parar porque eu estou focado nele, eu estou focada nele, você vê as coisas mudando. Jesus transformou completamente a história de Zaqueu. E eu vim aqui por intermédio dessa palavra te dizer que Jesus, ele vai transformar completamente a sua história. E você tem que focar nele. Jesus não transformou somente a história de Zaqueu, não. Ele levou a salvação para a casa dele. Hoje o Senhor diz para você, tem salvação para você, tem salvação para os teus. É por isso tanta batalha, é por isso tanto levante, é por isso tanta luta para você parar, é por isso que pessoas estão tentando te desmotivar para que você desista. É por isso que pessoas estão tentando te desmotivar para que você pare. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que o propósito não é só contigo, mas é com a tua casa, é com os teus. O propósito era de uma salvação para a casa de Zaqueu. Hoje Deus diz para você, eu tenho salvação para sua casa, foque naquilo que eu tenho contigo. Irmã, estão falando de mim, estão postando em direto, estão falando aquilo que não é verdade. Deixe quem quiser falar. Enquanto os teus olhos estiverem em Jesus, você não afunda.
A Bíblia nos diz que Pedro, ele caminhou por sobre as águas, enquanto ele focou em Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para a força do vento, que ele começou a olhar para os lados, que ele começou a olhar para o que estava acontecendo, ele teve medo. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando você começa a tirar o foco de Jesus e a olhar para o problema, para aquilo que te cerca, para as perseguições, você acaba afundando. Deus não te chamou para afundar. Deus não te chamou para perecer. Deus não te chamou para sucumbir. Mas Deus te chamou para te dar a vitória. Deus tem vitória reservada para você. Deus tem salvação reservada para sua casa. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não importa o seu passado, eu conto contigo. Não importa quem despreza você, eu te escolhi. Zaqueu não era uma escolha dos homens, Zaqueu era a escolha de Deus. Ei, Ramanchuraiacandarabacandai. Hoje Deus diz para você, você é uma escolha de Deus. Você não é uma escolha dos homens. Fite os olhos naquele que te chamou. Quem te salvou foi Jesus, meu irmão. Quem te salvou foi Jesus, minha irmã. Quem morreu na cruz do Calvário por você não foi os homens, não. Não foi quem está criticando, não foi quem está se levantando, não foi quem está se opondo. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Jesus. Por isso, olhe para ele, deixa a oposição, deixa quem quiser falar. Irmãos, sempre houve oposição e sempre haverá. O que nós temos que fazer é focar em Jesus. O que nós temos que fazer é focarmos na nossa salvação, na salvação dos nossos e no propósito de Deus para a nossa vida. Acabou. O seu foco é Jesus. O seu foco é naquele que te chamou. Zaqueu recebeu aqui uma mudança, porque Jesus o escolheu. Você vai viver mudanças ainda maiores do que as que você já está vivendo e está incomodando algumas pessoas. Porque tem gente que quando vê a mudança do outro se incomoda, né? E é isso que está acontecendo. Tem gente que está incomodada com você por causa da mudança. E Deus está dizendo, mudanças ainda maiores eu trarei para a sua vida. Diz o Senhor dos Exércitos, continue. Porque quem te escolheu foi Jesus, não foi os homens. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Pai. Que os teus filhos possam somente fitar os olhos em ti como Zaqueu. Zaqueu não ficou se importando com aquilo que estava sendo dito a respeito dele. Que possamos entender, Pai, que a opinião alheia, a opinião humana, não é a opinião do Senhor para conosco. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor foi quem nos escolheu e nós precisamos focar somente em ti. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor está conosco e a tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou e o Senhor não permitirá que os nossos inimigos, Pai, tenham êxito contra a nossa vida. O Senhor não permitirá que a oposição, meu Pai, venha conseguir ter êxito contra a nossa história. Deus, eu creio que da mesma forma que Zaqueu focou no Senhor e o Senhor transformou a história deles, teus filhos, está focando em ti. E certamente o Senhor transformará a vida deles em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra
honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: foque somente naquele que te chamou. Zaqueu não ficou se importando com aquilo que as pessoas estavam falando como oposição. Não, ele focou em Jesus. Jesus havia focado nele e era isso que importava. Jesus focou em você. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer transformar a sua história, a sua casa. Por isso, não olhe para aquilo que pessoas estão falando ao teu respeito, mas foque somente no teu Criador. Pois foi Ele quem te escolheu, foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Nunca esqueça disso. Foque no que Deus tem contigo, pois da mesma forma que o Senhor escolheu mudar a história de Zaqueu, Ele também escolheu mudar a sua história, a sua casa. Foque nele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.